Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês direto do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, aqui no Centro Histórico da cidade de São Paulo. O programa você já sabe, você pode ver como sempre viu pela antena, né, parabólica. Hoje ele também é veiculado na NET TV e Claro TV. E ao mesmo tempo que ele vai para a TV e televisão, ele passa no Facebook. Isso o canal, né? O programa Mercado Futuro, este que você está assistindo agora, você pode ver essa entrevista quando você quiser no YouTube. Tem uma página lá no YouTube que ficam os programas armazenados lá. E o programa também está nas principais redes. Eu não consegui mais fugir desse negócio. Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, em todos os lugares tem ou a entrevista, como eu já falei, ou boletins que eu gravo, fotos dos entrevistados, enfim. É isso aí. Bem, o entrevistado de hoje é uma pessoa super especial para mim, eu gosto muito dele. Já não vou mais elogiar, porque eu já elogiei bastante ele. Ele vai ficar cansado de ouvir a mesma história. Mas por conta disso, dele ser uma pessoa especial, que eu vou tratar com ele de um assunto que eu tenho dúvidas ainda. Tem uma guerra bilionária entre China e Estados Unidos, a guerra comercial. Por enquanto é comercial, né? E dizem, algumas pessoas me disseram, eu li que o Brasil se beneficiaria disso, porque a China, por exemplo, ela compra muito do Brasil, acho que minério e soja, se eu não me engano. Tem outras coisas, evidentemente. E que os chineses teriam que comprar mais soja do Brasil, menos dos americanos e tal. Mas para mim não é claro essa história. Então essa é a primeira questão que eu vou colocar para o meu entrevistado. Ele é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, já foi presidente, é empresário rural, é pecuarista, criador por exemplo, do Fundo EPEC, que é negócio da aftosa, né, um fundo para combater a febre aftosa, e entre outras muitas coisas. Foi quem articulou aquele processo contra os subsídios de algodão que os americanos, eles continuam dando até hoje. Mas o Brasil entrou na OMC com o processo e ganhou. Enfim, são algumas das obras do Pedro de Camargo Neto. Pedro, muito boa tarde, prazer em recebê-lo. Bom, eu não entendo esse negócio da China. Tereza esteve lá agora. É prazer, eu também aqui, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu sou amigo do Resch há tantos anos, a gente não pode nem falar, porque são anos demais, né? E é sempre um prazer estar aqui com você, com os seus telespectadores, né? Hoje chama telespectadores, porque agora não é mais televisão, pô, é tudo, né? É tudo, é rede, é internauta. Rede, com a sua mídia. Com a minha mídia. Com a sua mídia. Nós somos multimídia. Essa guerra é confusa mesmo, né? Eu acho que é difícil de entender, tem interesses. Lógico que o comércio é o aparente ali, mas tem interesses outros, né? Tem o Trump, tem a China, tem o crescimento da China. Quando a China entrou na OMC, foi na reunião de Seattle, em dezembro de 99, eu estava lá. Eu também. Tinha um grupo grande lá e eu fui a todas as ministeriais do OMC, ou melhor, recentemente eu parei de ir porque o OMC meio acabou, né? Mas E eu me lembro de conversar com o ministro de Relações Exteriores do Brasil, que era o Lampreia. Ele me explicou, o Brasil vai ganhar isso. Eu falei assim, os Estados Unidos vai. Eu falei, bom, mas vocês não estão dando uma moleza para a China, não, né? Porque parecia assim, sabe? Ele falou, não, os Estados Unidos, a gente precisa da China na OMC. Maior economia, uma grande economia, exportadora, é importante integrar para fortalecer a OMC. Bom, quem sou eu para entender, né? Não entendia lá e continuo não entendendo agora. E a China, nesses anos, cresceu demais, né? Cresceu demais, exporta demais, tem uma economia que não é uma economia de mercado, tem aquela estrutura dela que não dava para ser de uma hora para outra, né? Era uma economia comunista e hoje é uma economia não sei o que é, mas não é de mercado, né? Então ela tem uma competitividade e tem uma capacidade tecnológica, né? Que eu fico com vergonha, né? Porque, pô, eles estavam lá, eles se copiam tudo, a gente não tem capacidade de copiar coisas simples, né? E virou. Eu acho que os Estados Unidos viu isso aí,
e tem por trás uma preocupação com a tecnologia de 5G, com aquela empresa Huawei, né? Prender a filha do dono lá no Canadá, agora os Estados Unidos teoricamente com uma tecnologia, comércio e tecnologia, mas tem interesses político-militares por trás, né? E o Trump resolveu comprar a briga, né? Daí impôs restrições nos produtos, que acho que ele tem um saldo, a China exporta demais para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não consegue exportar tanto assim para a China, exporta os agrícolas, mas não é tudo tal. E ele achou, ou talvez ainda consiga, dobrar a China nesses processos todos que ele está procurando por trás. Isso vem se arrastando. Eu não sei te dizer, não sei se alguém sabe direito o que está dentro da sala lá, por que não tem o acordo, e o Trump também tem um estilo de isso, e o chinês também não... O chinês tem 5 mil anos de comércio, né? Não é fácil você imaginar o que eles estão pensando por trás também. O Brasil o ano passado, foi beneficiário na soja, porque comprou muito mais soja do Brasil do que comprava. E lá o americano não comprou, o americano estocou, né? Então tem esse estoque americano aí. O governo americano daí subsidiou o agricultor americano, embora ele continue reclamando, né? Ele não considera, o agricultor americano considera-se prejudicado nessa guerra, eu acho que é mesmo, né? E o Brasil, eu acho que é beneficiado. É beneficiado no sentido de que tem comprado mais de nós. O que vai acontecer o dia que se é que é o que dia que eles fazem um acordo? Porque eles podem fazer um acordo tremendamente prejudicial para o Brasil, né? Porque o que está acontecendo, o OMC, a gente gostasse ou não gostasse, mas tinham regras, né? Então, e agora não, tá os Estados Unidos e a China negociando a revelia de qualquer OMC. O dia que eles entraram num acordo, entraram e cumpra-se, né? Então, eu acho que o Brasil pode vir a ser prejudicado. Não foi ainda. Eu vejo o quê? Os Estados Unidos é um país muito parecido, quer dizer, a gente pode falar parecido, culturalmente a gente são próximos, e a agricultura brasileira é muito parecida com a agricultura americana, né? O produtor americano é parecido conosco, tal, mas é nosso concorrente direto em tudo. E é um grande exportador e nós também, né? Então, nós somos concorrentes. A China não, a China é um país importador de comida, né? Quer dizer, ela importa muito pouco para o consumo dela, porque ela é enorme, né? Mas mesmo importando um pouquinho para o consumo é muito, né? Porque eles são muito grandes. Então, hoje não é mais só soja, tem as carnes, bovina e aves, também a carne suína. Esse é outro ponto. Também, aliás, eu era presidente da BIPEX, quando a presidente Dilma foi à China e nós abrimos o mercado chinês para carne suína do Brasil. Vamos dar um intervalinho, a gente volta já, rapidinho, tá bom? Converso com o vice-presidente da Rural, o Pedro de Camargo Neto, ele também é empresário, pecuarista, conhecido mais como pecuarista. E nós voltamos rapidamente, até já. Ok, estou de volta. Hoje eu converso com o Dr. Pedro Camargo Neto, que é vice-presidente da Rural. Para arredondar a história, antes do intervalo, o Pedro começou a falar da carne suína, que é a peça de resistência, ela é a principal proteína animal que os chineses comem. E o pessoal aqui da BPA está todo contente, porque eles tiveram uma praga lá com a peste suína. Parece que vão ter que comprar muita carne, não é isso aí, Pedro? Eu acho que essa peste suína africana, eu acho que primeiro, por princípio, eu nunca comemoro a doença dos outros, né? Eu também não. É regra. Mas o fato deles, eles têm é um negócio muito sério, né? Peste suína africana, né? Nós tivemos em década de 70 um casinho aqui que destruiu a suinocultura brasileira, né? Ainda temos peste suína clássica, que não é africana, lá no Ceará, que a gente não é que não consegue acabar, a gente não faz o esforço para acabar, né? Então permanece lá. E eles lá, como atacou principalmente a suinocultura de meio de subsistência dele, o pequeno produtor, o suinocultor de fundo de quintal, de pequena propriedade, não essa suinocultura moderna, que nem a nossa, né? Embora a do Ceará lá é de subsistência, é o suíno no sítio, né? Eles lá, é muito mais difícil você controlar essas coisas quando é na subsistência, ali no sítio, né?
Quando é no industrial é mais fácil, né? Então, ele diz que vai destruir 30%, eles vão se tornar, eles precisam comprar de algum lugar, né? Então tem os dois lados, que dizem que eles vão diminuir a importação de soja, que eu não vi nenhum número, porque a gente exporta soja para alimentar o suíno lá, né? Isso. E as aves. Não vi nenhum número que eu me sinta confortável em falar, pô, esse número foi bem feito, porque essa suinocultura de subsistência lá não devia comer soja, né? Come o que tinha ali no sítio. Então não sei, até que não é que vai 30% do consumo mudou, mas alguma coisa cai, certo? Mas eles vão ter que se abastecer de carnes, de proteína animal em geral, né? Então vão aumentar a venda de bovino, de suíno e de aves, vão aumentar. O Brasil é um fornecedor, então isso eu acho que de imediato a gente já é no bovino, se tornou... Se você olhar na China, o suíno de bovino se tornou o maior mercado, assim, de uma hora para outra, né? Não só Hong Kong, que é China, né? E China mesmo, né? E aves é um grande importador e suíno também se tornará. Então é mais uma coisa. E o americano, que é o grande concorrente que poderia nos incomodar, está com esse problema da guerra comercial dele. Então, é mais um lugar onde a guerra vai atrapalhar os Estados Unidos e poderá beneficiar o Brasil. Eu vejo que deverá beneficiar o Brasil. Agora, estamos aí, Você considera que a OMC acabou mesmo? Não, acabar não acabou, né? Mas ela está parada, até porque o Trump decidiu ignorar. Eu acho um erro dele, né? Mas porque isso, quando nós estávamos no contencioso do algodão, que você mencionou, eu ia para os Estados Unidos e eu escutava do americano assim, Genebra não vai mandar em Washington. Existia esse discurso radical, né? Genebra não vai mandar em Washington. Eu falava, gente, é engano de vocês. Genebra segue Washington. Essas regras que estão lá, vocês que fizeram e nos impuseram. Certo? A OMC foi feita pelos Estados Unidos e Europa tal, e impuseram para o mundo um regramento comercial. E nós, embora não tenha esses problemas de subsídio, isso aqui tem mais coisa ainda, mas é melhor você ter uma regra do que não ter nada, né? Então, mesmo uma regra não feita com equilíbrio, como é a que estava lá, ainda é melhor do que nada. Só que o Trump tem aquela ideia, Genebra não vai mandar em Washington. Então o discurso dele é contra o multilateralismo, né? Ele acha que ele vai fazer a regra dele. E está fazendo. Então ele ignora a OMC, né? Ele até sobrou, como não tem negociação comercial nova, né? O que tinha na OMC muito, muito forte ainda era as disputas, solução de controvérsia, né? E lá na solução de controvérsia chega lá, tem um nível supremo da OMC, né? Que os ministros lá, os árbitros lá, tem prazo, eles foram terminando o prazo e os Estados Unidos não concordam em indicar novo. Então esse órgão supremo está parando. Então nem a solução de conversa, a OMC está Está acabando mesmo. Está acabando, não está, mas está com muito menos força do que já se pensou que poderia ter. E ninguém sabe, se o Trump se reeleger, eu acho que daí acaba, né? Vai ficar, ou melhor, acaba até a hora que ele falar, agora me interessa, né? Porque é um pouco disso, é um pouco da posição de império, né? O Trump é imperador, né? Então agora, tá lá, né? Nós estamos no meio, né? E você sabe, de briga de elefante a gente é meio a grama, né? A formiga e tal. Precisa saber se colocar e não levar levar pisão de nenhum dos dois, né? Eu gostei, estava lendo um artigo do Martin Wolf, né, que é do Financial, que ele dizia isso num dos artigos dele, né? Briga de elefante, quem sofre é a grama, né? Cada pisão. Nós somos uma grama. Então precisa tomar cuidado para ficar longe do pisão. Mas a gente tem que concordar que é um grande cliente nosso, a agricultura brasileira. E como o que a gente exporta é meio agricultura e minério, é o grande cliente do Brasil. Quisera eu que a gente estivesse exportando manufaturados, automóvel, televisão, tudo, né? Mas estamos pouco, né? E não é culpa... Tem até alguns produtos que os chineses compram que a gente não tem aqui e exporta tudo para eles. Um exemplo que eu acho que você sabe, por exemplo, nós não conseguimos mais comprar azeite e óleo de amendoim no Brasil,
Porque tudo que é feito é exportado para a China, que eles parecem que gostam desse óleo de amendoim. É uma quantidade pequena, mas... mas é uma coisa até que a gente pode crescer, né? Não, eles adoram, diz que compram tudo do Brasil. Eles têm os hábitos deles e têm o poder aquisitivo deles. Não, se você vê, o preço de champanhe em dólar subiu, porque eles compram. O preço de conhaque, esse que eu não consumo, né, se tornou proibitivo, porque eles compram tudo também. Entendeu? Então você pega em 10, 15 anos, a champanhe dobrou de preço em dólar. Por quê? Porque eles passaram a consumir. E a região na França lá é limitada, né? Eles, quando entram no mercado, eles dominam, né? E distorcem também, né? E o que a gente tem que ter a percepção é que eles são grandes produtores agrícolas também, né? Eles não têm a menor intenção de serem dependentes, né? Eles importam um pouquinho para complementar, para ajustar, só que o pouquinho deles é muito. Não, e você falou dos mercados aí, tem vários mercados, nós vamos para o intervalo já. Por exemplo, recentemente eles estavam com estoque de algodão, que se eles entrassem no mercado, acabavam no mercado. Brutal, tinha um estoque de algodão brutal. Isso não é economia de mercado, estava na mão do governo. Né? E você não tem a transparência, porque você nos Estados Unidos, mesmo quando nós fizemos um contencioso do algodão nos Estados Unidos, você entra na internet, puxa lá o subsídio americano, foi aprovado no Congresso, está na internet, né? A China não tem isso. A China não tem. Eu quando presidente da BIPEX, eu fui inúmeras vezes para a China, né? Porque o objetivo era abrir o mercado. Você chegava lá, você vê, não só a gente não conseguia informação, como a embaixada também não sabia de nada. Era difícil, porque Bom, vamos ao intervalo. Eu converso com o Pedro Camargo Neto, vice-presidente da Rural, já foi presidente, e falando sobre o mercado internacional, que era um assunto que eu estava há tempo querendo falar. Hoje vai dar para falar. Tem mais um bloco de programa. Até já. Ok, estou de volta. Eu converso com o Dr. Pedro Camargo Neto, ele é vice-presidente da Sociedade Rural, falando aqui de mercado internacional. Neste momento, há alguns dias, tem uma equipe, uma comitiva brasileira na China, comandada, não sei se pela Tereza Cristina, que é a deputada do Mato Grosso do Sul e ministra da Agricultura. Eles conseguiram, até onde você sabe, foi uma viagem de sucesso? Foi na hora certa? Eu sei mais ou menos o que todo mundo sabe, não tenho informação privilegiada nenhuma. Ela foi para o Japão, numa feira, depois foi a Xangai, numa feira, depois foi a Beijing, onde houveram reuniões oficiais, né? Depois de Vietnã, Indonésia. É uma viagem extremamente cansativa que a ministra fez. E essas viagens são muito importantes, no sentido de que quando tem a presença do ministro, a prioridade do tema sobe, né? Então, às vezes você tem um processo lá, seu que não anda, né, parado. Na hora que o ministro chega lá, sobe e anda, né? Então, é sempre muito importante. Agora, eu sei o que saiu na imprensa. A viagem não conseguiu abrir mercado na China, não conseguiu novos frigoríficos. Eu escutei que parece que tem que complementar a informação. Eu sei o que está na imprensa, não sei nada a mais, Resch. E então você vê, como assim? Chega lá, a ministra vai até lá, um desgaste físico, porque isso não é turismo, né? Isso é uma viagem de negócio, de desgaste físico, e chega lá, as informações não estavam todas lá. Né? Um erro, né? Tinha que estar. Agora, por que embora tenha saído na prensa, eu acho que é um erro mesmo? Porque faz 30 anos que é assim, né? Os papéis não vão preencher direito, vai parcial, esquece isso. Pelo amor de Deus, é uma coisa que já não poderia estar acontecendo mais, né? Mas continua tendo essa dificuldade de burocracia, de papelório, né? Isso é o que não pode ter. Tem outras dificuldades depois, tal, mas faltar preencher papel, como eu li no jornal, é uma coisa que não poderia acontecer, mas sempre aconteceu. Eu me lembro que a ministra Cátia Abreu uma vez foi para a China, também chegou de volta, mandou o secretário dela embora, porque parece que ele chegou lá também não tinha, e ela só viu que estava faltando coisa lá. Eu acho que não é o caso dessa viagem agora, mas não é assim mesmo, é difícil. Agora, é um momento, a China vai abrir. Se não abriu agora, foi porque a viagem dela deve ter sido o timing
não deve ter sido o mais indicado, porque tinha a feira de Xangai que ela queria, tinha a feira do Japão, daí então ela não ia para Xangai e voltava para trás, estava ali, vai a Beijing, mas acabou sendo o tempo não o mais adequado. Vai abrir, por que vai abrir? Vai abrir porque eles precisam, só por isso. Não é porque a gente quer, não. Ela foi inclusive no Vietnã, numa festa. Posterior Beijing, Vietnã e parece que Indonésia também, Jacarta. A Ásia é o grande mercado em crescimento, né? Todo ele. Né? Então, porque você começa a ficar rico e começa a se alimentar melhor, e o Brasil é um produtor de alimentos. Então, Agora, vão comprar, a China vai comprar muito porque ela precisa. Não é porque o Brasil quer, não, é porque ela precisa. Então ela vai comprar de alguém. E a gente é um produtor de qualidade e de preço. E de quantidade. Também não é todo país que tem os volumes que a gente tem. E entrega, né? Porque eu queria tirar a próxima pergunta, é justamente sobre a participação do Brasil, que é muito pequenininha no mercado, no comércio mundial. Mas uma coisa que eu ouvi falar, e você acompanha isso, por exemplo, com a logística que a gente tem, ou não tem, com as estradas, se bem no caso aqui é São Paulo, é outra conversa. O Brasil exporta, embarca e entrega quase 4 milhões de sacas de café por mês. Não é pouco, né, Pedro? Não, é muito, né? O Brasil exporta carne, entrega e embarca. Também, suco de laranja, nem pensar. Nem pensar. Porque com tudo isso, a participação, quando sai aqueles números mundiais, o Brasil no comércio mundial é 1,5%. Mas é que a gente é agrícola, né? Se você for a participação nos agrícolas, a gente não é tão pequena assim, né? A gente é primeiro ou segundo e 6, 7 produtos agrícolas, né? Primeiro e segundo é soja, café, açúcar, suco, as carnes mesmo, bovina, aves. A suína que a gente é quarto, a carne que a gente é fraca, a gente é quarto. Então você é na agricultura a gente tem um ranking bom, né? A gente só tem isso, né? Então, mas é um produtor. Agora, se você olhar também aqui o que a gente exporta, no café a gente exporta muito, embora a gente seja também o maior consumidor, mas a gente exporta muito. Os outros produtos a gente exporta, sei lá, para usar um número, 25% é que a gente produz. Mais ou menos isso. Cana-de-açúcar, 25%, porque a gente tem o etanol, tem o açúcar. Carne de boi. Carne de boi, acho que carne de boi é até menos. Não deve dar 25%, nas aves talvez dê, no suíno não dá isso. Na soja a gente consome muita soja, com óleo de soja, farelo de soja, a gente consome muito, né? Em milho, nós que somos velhos, desculpe, né? Mas é uma realidade. Somos experientes. Em 2000, o Brasil era importador de milho e grande. Isso. Você pega hoje 2019, nós somos exportadores e grandes. Segundo maior player do mercado. Maior player, de uma hora para outra. Só os Estados eu Unidos. me lembro, eu estava no governo, 2001, 2002, que eu tive no governo, o Brasil exportou só milho. Eu me lembro de chegar no ministro Pratini, aqui, olha os números da exportação de milho. Aquilo lá era um negócio sem precedente, né? De uma hora para outra, esse milho safrinha aí foi embora, agora é safrinha, safrona. O milho sempre foi, na nossa geração, na minha e do Pedro, o milho era o primo pobre da soja. De repente ele virou o primo rico da soja. Por quê? Na minha opinião, nós vamos acabar esse programa, mas vou continuar, se puder, mais um pouquinho. Porque além do Brasil ser o maior produtor de carne de frango, carne de suína, o grande, que consome milho, tirando os Estados Unidos, ninguém tem milho. A China produz 115, 120 milhões, mas consome mais, não é isso? Então o milho virou completamente. E é reflexo de aumento de produtividade, de tecnologia. Exatamente. Você passou a comprar uma semente de milho aí, no tempo que eu plantava milho, semente de milho era barato. Semente de milho hoje em dia não dá para comprar. Você precisa ir no Banco do Brasil para você comprar semente de milho. Só que ela produz muito. A produção é que nem no alta produtividade, você equiparou o resto. É um sucesso. Sucesso é esse, é tecnologia. Bom, eu vou terminar esse programa. Você fica mais um pouquinho comigo aqui, a gente continua conversando.
Eu li em algum lugar, isso é só para a gente dar um choque para a próxima conversa. Eu li em algum lugar que os brasileiros que estão lá na China deveriam tomar muito cuidado ao voltar para o Brasil para não trazer na roupa, no sapato, não sei aonde, o vírus de volta da peste suína africana. Eu agradeço a conversa com o Pedro. No próximo programa a gente vai falar de sanidade, que é uma outra especialidade do Dr. Pedro. Por enquanto, muito obrigado. É um prazer. Até a próxima oportunidade. Você sabe que agora você pode se ver no YouTube, fica lá o programa. Eu já estou cansado de me ver, viu? Mas então, a gente... Você imagina eu que tenho que tirar foto todo dia. Obrigado, Pedro. Até daqui a pouco. Um abraço. Gente, segunda a sexta, o programa Mercado Futuro no ar. Até o próximo.